amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas a mais um Ter Saúde, nosso encontro de toda terça-feira para falar de saúde, de bem-estar, de vida, para que você se cuide bem, viva melhor, viva mais feliz. E o tema de hoje é um tema muito falado, muito discutido, muito polêmico também, que é a depressão. Bom, depressão acho que todo mundo já sabe, aquela sensação de apatia, desânimo, não tem vontade de fazer nada, quer ficar em casa. Mas existe, na minha opinião, na minha observação na clínica, um super diagnosticamento de depressão. Por quê? O diagnóstico de depressão é uma doença, né? É psíquica, clara, que envolve a baixa produção de neurotransmissores. Só que a depressão, essa depressão clássica de baixa de neurotransmissores, que é uma doença exclusivamente cerebral, mental, psíquica, ela é um diagnóstico de exclusão. Porque hoje o que eu quero trazer nessa aula é uma contribuição para te dizer que muitos problemas corporais, muitas doenças, muitas situações podem mimetizar, pode imitar a depressão. Então a pessoa começa a ficar cansada, desanimada, tristonha, ela fala, opa, tô com depressão. Ela mesma se diagnostica, né? Aí vai no Dr. Google ainda, que tem alguns lugares em que as informações não são confiáveis, e porque tá triste, bom, tô deprimido, preciso tomar antidepressivo. Vai no médico, muitas vezes escolhe já direto um psiquiatra, diz que tá deprimido e começa a tomar antidepressivo. Então hoje eu quero dizer para você todas as doenças que podem estar acontecendo com você e que não é depressão e que parece. Primeira e mais comum, hipotireoidismo. Na verdade não é a mais comum, porque a mais comum é a anemia, mas ela é bastante comum o hipotireoidismo, principalmente em mulheres. O hipotireoidismo, o hipopocotireoidismo é tireoide que funciona pouco. A tireoide ela é responsável pelo metabolismo do corpo. Então, o corpo inteiro funciona bem quando a tireoide funciona bem. Mas quando a tireoide funciona pouco, o cérebro funciona pouco, a pessoa fica com dificuldade de concentração, de memória, fica desanimada, não quer fazer as coisas, quer ficar em casa. Ela começa a querer poupar energia. Então a sensação que ela tem é que ela está deprimida, é que ela não tem ânimo, ela não tem ímpeto de fazer as coisas. E é muito mais simples, porque é muito mais senso comum, ela falar, estou deprimida, não estou com hipotireoidismo. Ela nunca vai pensar no hipotireoidismo. Então a partir dessa aula, pense no hipotireoidismo. Peça para o seu médico verificar como está a sua tireoide antes de você colocar o selinho lá de que você está deprimido ou deprimida, ok? Segunda, essa sim mais comum, anemia. Anemia é falta de ferro na maioria das vezes. Existem, claro, anemias genéticas como talassemia, anemia falciforme, mas a maior parte das anemias são falta de ferro, ou porque a pessoa não come, é vegana, não come carne vermelha, não come fontes de ferro como feijão, beterraba, espinafre, ou porque ela tem dificuldade de absorver. Quem tem dificuldade de absorver ferro, mesmo comendo carne, mesmo sendo carnívoro, pode ter anemia. Então, por exemplo, quem tem gastrite, vários tipos de gastrite fazem com que a pessoa não absorva ferro. Quem tem alguma doença inflamatória intestinal, como a síndrome de Crohn, quando a pessoa tem muitas intolerâncias alimentares que inflamam o intestino, quando ela toma muito cafeína dificulta a absorção de ferro. Então a pessoa come um bife, toma um balde de café depois. Isso atrapalha a absorção de ferro. Então, mesmo carnívoros podem ter anemia. A anemia dá cansaço, dá aquela leseira. A gente tem uma aula de anemia inteira. Volta lá na sequência aí dos vídeos, você vai achar uma aula de anemia. Antes de achar que está deprimido, faz um hemograma, dosa ferro sérico, dosa ferritina. Se tiver baixo, a grande chance de regular isso melhora o astral, melhora o humor, tá? Parasitas. A gente acha que parasita, verme, lombriga é coisa de gente da roça, né? Não é, não. Por quê? A gente come muito fora, a gente come salada, muitas vezes, né, mesmo você lavando na sua casa, você pode engolir algum parasita. Na maioria das vezes, nosso sistema imunológico mantém lá os parasitas sob controle. Mas, se baixa a imunidade, acontece alguma coisa, aumenta a população de parasitas, o que esse parasita fica lá no seu intestino fazendo? Competindo com você pelos nutrientes. Então, metade do alimento que você come, o nutriente vai para o parasita e não para você. Dificulta a absorção, porque inflama o intestino. Então, também pode ter problema nesse sentido. Pensa em parasita, faça um bom exame de fezes ou pede para o seu médico
te prescrever um bom antiparasitário, alguma coisa que elimina os parasitas daí. Fadiga adrenal é uma outra coisa que pode parecer depressão e que não é. O que é fadiga adrenal? Nós temos duas glândulas em cima dos rins que se chamavam antigamente suprarrenais, supra em cima dos rins, suprarrenais. Parece um chapéuzinho de duende aqui, a gente também já mencionou ela em algumas aulas anteriores. Hoje em dia, essa glândula se chama adrenal. Por quê? Porque ela faz adrenalina. Como todo mundo é estressado, é muito adrenalado, adrenalina, essa glândula que faz adrenalina e cortisol, ela acaba se sobrecarregando para fazer adrenalina e acaba deixando de fazer o cortisol. Só que o cortisol, todo mundo fala, cortisol é o hormônio do estresse. Sim, cortisol não pode ser demais, que é ruim, mas também não pode ser de menos. Porque quando você tem cortisol de menos, parece que te tiraram da tomada. Você fica sem energia, fica sem ânimo, não quer acordar de manhã, porque a gente tem um pico de cortisol de manhã. Quem tem fadiga de suprarrenal ou fadiga adrenal, para acordar de manhã é um parto. Então o que acontece? A pessoa fala, tô deprimida. Não, sua suprarrenal está cansada. Vai medir cortisol, vai medir ACTH, vai no médico, fala, eu quero verificar a minha suprarrenal, que corrigindo, você vai ver que você vai melhorar muito esse ânimo. Diabetes, principalmente a tipo 2, também causa, principalmente se estiver descontrolada, claro, uma grande sensação de fadiga. Você come, parece que nunca está saciado, parece que nunca está com energia, né? Porque a utilização do açúcar, que é um dos grandes combustíveis do nosso corpo, ele está comprometido no diabetes. Então você tem açúcar demais, acaba não usando. Então a gente tem uma sensação de cansaço no diabetes. Fibromialgia. Fibromialgia é uma dor no corpo inteiro, que também gera uma sensação de muito cansaço, até pela dor. Quem vive com dor o tempo todo acaba tendo falta de energia e cansaço, que muitas vezes é confundido, inclusive, com depressão. Aliás, muita gente trata a fibromialgia com antidepressivo. Tá? E a baixa dos hormônios na fase que a gente está na melhor idade, né, vamos dizer assim, que pode acontecer um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, que a baixa hormonal na mulher chama menopausa e o declínio hormonal nos homens chama andropausa. Os hormônios sexuais ou reprodutivos, eles são hormônios que dão ânimo, claro, porque você precisa perpetuar a espécie, não é verdade? Então ele te dá ânimo para você fazer uma série de coisas. Quando esses hormônios começam a cair, a sua disposição também começa a cair. Então, muitas vezes, a pessoa se sente deprimida por conta da baixa hormonal. Então, perceba quantas coisas você pode ter para ter um sintoma que parece depressão. Se você vai no médico, ele checa tudo isso, você não tem nada disso, então, aí sim você tem um diagnóstico de depressão pura. Na maioria das vezes, os diagnósticos psíquicos, cerebrais, emocionais, eles são diagnósticos de exclusão. Porque nem todo mundo que tem depressão, inclusive, tem serotonina baixa no exame, tá? Então isso confunde um pouco. A depressão é um diagnóstico bastante clínico. Também vai fazer tomografia, não sai nada na cabeça. O diagnóstico de depressão muitas vezes é clínico. O que significa ser clínico? Significa que você vai conversar com o médico, ele vai fazer todos os exames, vai checar todas as outras possibilidades e aí vai isolar aquele diagnóstico. Existe também uma grande diferença entre depressão e tristeza. Como a gente vive numa sociedade que é meio, né, que cultua a alegria o tempo todo, o que é uma inverdade, né? Não, é impossível a gente ser feliz o tempo todo, é impossível estar em alta o tempo todo. Tudo isso que você vê nas revistas, nos Instagrams, nas redes sociais, isso são os melhores momentos da vida da pessoa, né? Todo mundo passa por perrengue, por dias ruins, por momentos tristes, né? Se aconteceu alguma coisa na sua vida que te deixou triste, isso não é depressão, isso é tristeza. Isso faz parte da vida. E é interessante que a gente viva, né? Que a gente possa elaborar essa tristeza, esse luto, aprender com ele, crescer com ele e deixar ele passar. Muitas vezes, quando a gente evita a tristeza, ela cronifica, porque você não vivenciou aquele luto, você não chorou aquela perda, você não sofreu aquela tristeza. Então ela fica ali o tempo todo. A gente tem um ditado que eu falo muito assim: chama a tristeza, conversa com ela, mas não convida ela para sentar e nem para ficar na sua casa. Aprende o que tem que aprender e vai embora. Na maioria das vezes, então, como é que diferencia tristeza e depressão?
Tristeza tem uma causa. Perdeu um ente querido, um trabalho, teve um contragosto, uma briga com alguém, com um amigo, enfim, algum contratempo, teve um motivo externo. Geralmente a depressão não tem um motivo externo. A tristeza passa. Então, se a pessoa está triste, mas ela vai assistir um teatro, um cinema, ela vai conversar com um amigo, ela dá risada, ela esquece, enfim, por alguns momentos passa. A depressão geralmente não passa, ela é constante, nada consegue divertir a pessoa, nem tirar a pessoa daquele estado de espírito. Geralmente a tristeza ela não afeta áreas da vida da pessoa. Então a pessoa está triste, mas ela consegue ir trabalhar, ela toma banho, ela se alimenta, ela cuida das mulheres, cuida da família. Mesmo triste, a pessoa dá conta da vida. A depressão ela começa a comprometer áreas da vida. Então a pessoa já não consegue mais ir trabalhar, já não toma mais banho, não quer se alimentar, não conversa com ninguém, ela começa a ficar realmente isolada. Então essas são as diferenças que a gente pode pensar e que você pode ficar de olho se você tem um filho, uma filha deprimida, se você tem um amigo, alguém da família, ou mesmo pensar o seu próprio sintoma. A ideia do Ter Saúde aqui é ajudar você a ter conhecimento para você se cuidar melhor e para você trocar ideias com o profissional de saúde que te ajuda. E você vai ajudar essa pessoa que te trata a encontrar o melhor diagnóstico para você e cuidar de você. Psicólogos, médicos, enfim, né? O tratamento da depressão, ela é sempre multidisciplinar. Porque mesmo que seja uma depressão, ok, fizemos o diagnóstico que é depressão mesmo. Melhorar a alimentação melhora a depressão, adotar estilo de vida saudável, fazer exercício físico melhora muito a depressão, já está mais do que comprovado que exercício físico aumenta a serotonina, que é um antidepressivo natural, aumenta endorfinas, dormir melhor melhora a depressão. Então esse multidisciplinar é muito interessante para que em várias áreas da sua vida você se cuide para poder estar melhor, sair logo dessa história da depressão. E lembra, por último, mas não menos importante, a depressão, ela representa um perigo, mas também uma grande oportunidade. A oportunidade de rever a vida e de entender que, às vezes, o que te levou para aquele sintoma, o que te levou para aquela doença, para aquele estado, precisa ser modificado. Uma relação tóxica, uma situação de vida que já não te faz mais sentido para você, que já não te traz mais prazer, um trabalho que já não está de acordo com seus propósitos, que não te traz satisfação. Ou seja, às vezes você está vivendo uma vida que você não gostaria de viver, que não tem sentido para você e que não te faz feliz. Então, a oportunidade, a partir da tristeza, da insatisfação, da depressão, é modificar a vida, os hábitos de vida, o estilo de vida, os relacionamentos, a maneira de você estar diante da vida para que você esteja melhor. Porque quando a gente, muda o mundo inteiro. Então, o melhor remédio para a depressão, com certeza, está dentro de você. Vai em busca dele, com toda a ajuda profissional que você puder ter, porque a chave que abre a porta para sair dessa situação está bem aí dentro de você. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado, que você venha fazer parte do canal, se inscreva. Se fez bem para você, espalhe as boas notícias para as pessoas, para que as pessoas também consigam se cuidar melhor. Manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para um colega de trabalho, que assim a gente vai espalhando boas coisas pelo mundo, ajudando as pessoas a se cuidarem bem e a viver melhor. Então eu vejo você no próximo Ter Saúde. Um beijo!